Senadoras, foram 15 dias, 25 mil pessoas, 100 milhões de dólares e nenhuma conclusão. Eu estou falando aqui da COP, que acabou de se realizar na Espanha. Abre aspas. É importante haver um debate com foco, com objetividade. Muita gente se beneficia com essa protelação, com essa enrolação. Joga para frente e daqui a 3 meses se reúne de novo. Vai para outro lugar do mundo e se reúne de novo. Nesse meio tempo, faz seminário, faz palestra, vende consultoria, faz parecer. Há uma indústria em torno desse assunto. Em Madrid, tinham vários estandes, com várias entidades, correndo atrás de dinheiro, justamente para manter essa mesma discussão, de forma interminável, ao invés de ter um foco, determinar exatamente o que tem que ser feito, qual o prazo e como se constrói. Parece que a protelação é algo proposital. Fecha aspas, a frase é do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Senhor presidente, senhores e senhoras senadoras, a COP em Madrid, caro senador Fernando Bezerra, competentíssimo líder do governo nessa casa, mais uma vez ficou provado o que eu venho dizendo ao longo deste ano, aqui na tribuna do Senado. O presidente Davi Alcolumbre, que se fez representado, que representou o Congresso Nacional nessa conferência. É muita conversa, é muita embromação, e por que é que não se chegou a um acordo? Porque aquilo que disseram, que colocariam à disposição dos países pobres 100 bilhões de dólares, aquilo tudo era enrolação. O que está em jogo, senhor presidente, senhores e senhoras que nos assistem pela TV Senado, o que está em jogo são países ricos que consomem a maior parte da riqueza do planeta, não querendo que os países pobres possam crescer. E tudo isso, que há décadas vem acontecendo no planeta, vem camuflado de uma preocupação. O veneno da hora e da moda é o CO2. Pois bem, senhor presidente, vamos falar sobre o CO2. Primeiro, que isso é um mito, caro senador Irajá. Se você tirar o CO2 do planeta, não há vida. Mas vamos lá. Do total de emissão de CO2 no planeta, caro amigo Eduardo Braga, mais ou menos, a natureza é responsável por cerca de 97% do CO2 da atmosfera, cabendo ao homem e à atividade humana 3% da emissão de CO2 no planeta. Agora, o mais interessante é que desses 3% que cabe ao homem a emissão de CO2 no planeta, os países ricos representam cerca de 89% da produção de CO2 do planeta. Ou seja, brasileiros e brasileiras do Sul, do Sudeste, por rememorar, calcula-se que a natureza, os oceanos, a vegetação, a terra, joga na atmosfera 200 bilhões de CO2. 97% da produção de CO2 é uma produção da própria natureza. 3% cabendo ao homem. Agora, o que é mais interessante, dos 3%, 89% é responsabilidade dos países ricos, como França, Alemanha, Estados Unidos, Arábia Saudita. Do total de CO2 emitido na atmosfera pelo homem, apenas 0,35% são emitidos pelos países pobres. E aí está o nosso país, o Brasil. Mais um dado, senhor presidente, e para aqueles que nos assistem. Eu vou citar aqui qual é a composição da nossa atmosfera. Eu disse agora há pouco
que 97% da produção de CO2 do mundo é produzido pela natureza. Pois bem, mas vamos lá. Composição da atmosfera: nitrogênio, 78%. Oxigênio, 21%. Argônio, 0,9%. E o gás carbônico, CO2, 0,035%. Ou seja, presidente Davi, senhores e senhoras senadores, população que nos assiste, sob todas as contas, há uma histeria mundial, uma lavagem cerebral. E agora, eu quero aqui fazer um pedido de desculpa à ex-senadora Marina Silva, cujo grupo governou o meu estado por 20 anos. Pediu desculpa a Greta, que eu acho que devia estar estudando e não fora da sala de aula, falando daquilo que não entende. Mas a ex-ministra Marina Silva foi pedir desculpa em nome do Brasil a ela, pois eu quero aqui hoje pedir desculpa ao Brasil, aos 25 milhões de amazônidas, pelas besteiras que a ex-senadora Marina Silva fez com o Acre e com a Amazônia. Fizeram tanto, mas fizeram tanta besteira. E agora, depois de 100% que a usina de Belo Monte está pronta, ela passa 5 meses do ano desligada porque não tem água. E por qual razão, senhor presidente, que não tem água? Porque foi feito lâmina d'água. O Brasil gastou uma fortuna para fazer a usina de Belo Monte, que é água, que é limpa, que não é poluente, que é renovável, e aí teve que fazer fio d'água, porque não podia fazer um reservatório, porque iria alagar não sei quantos campos de futebol. Agora, interessante é que a dona Alemanha, que inaugurou recentemente uma termoelétrica, uma Itaipu e meia intermoelétrica, é uma das que pousam para o mundo como preocupadas com o meio ambiente. A Noruega, que ao término da Segunda Guerra Mundial era um país pobre, hoje é o maior IDH do mundo. E baseado em quê? Baseado em petróleo e gás, cuja matriz, cuja composição da renda norueguesa responde a 51% do PIB da Noruega. Portanto, eu sei que o assunto é polêmico, mas, caros amigos, caros colegas, há uma questão fundamental. É preciso combater o fogo? É preciso. Mas é preciso combater o fogo no Brasil, na Bolívia, não é só na Amazônia. Eu já disse aqui, vou repetir, em Minas Gerais, esse ano agora que está terminando, teve o maior foco de incêndio nos últimos tempos, mas o mundo não se preocupou. Aqui no Distrito Federal, há 2 meses, todo dia, a partir das 11h30 da manhã, para onde você olhava tinha foco de incêndio. É preciso combater fogo, mas não sob a ameaça de acabarem com a soberania brasileira. É preciso combater o fogo lá na Califórnia, lá na Austrália, aonde queimou esse ano de novo, ciclicamente. Portanto, senhor presidente, o que fica claro, e Vossa Excelência, que a meu juízo ainda tem uma tarefa gigantesca pela frente. Vossa Excelência, como presidente do Congresso Nacional, mas como amapaense, nos lidere a bancada do norte do Brasil, da Amazônia. Está na cara que o que esses países quiseram foi lacrar as riquezas brasileiras. Eles querem nos proibir de fazer aquilo que eles fazem. E é uma pouca vergonha para nós. A Noruega gastou 1 bilhão e 100 milhões no Fundo da Amazônia e recebeu 7 bilhões e meio de isenção. Você brincar com a nossa cara. Aí tá aí, acabou a COP, 100 milhões de dólares gastados, jogado fora. Sabe por quê, senhor presidente? Porque na hora de colocar a mão no bolso e pagar pelos créditos de carbono, aquela ideia que os países ricos vão divulgando há 30 anos, olha para o Brasil e diz assim, cria reserva indígena, que eu vou te recompensar. E ninguém criou mais reserva indígena do que o Brasil, e não é recompensado. Cria unidade de conservação, cria reserva extrativista, e o Brasil danou a criar. Como nenhum país do mundo, e não recebe nada em troca. E para terminar, senhor presidente, eu quero dizer que me envergonha muito quando eu ouço brasileiros e brasileiras repetindo ao longo do ano
a imagem do Brasil na Europa. Que imagem do Brasil na Europa, senador Eduardo Braga? Quem é que está preocupado com isso? Isso é balela, isso é autofagia. Os Estados Unidos, do Barack Obama, foi tirar petróleo no Alasca, foi tirar petróleo de xisto, quando as ONGs... E ele tirou, e nenhum país do mundo deixou de fazer negócio com os Estados Unidos. Europa Ocidental, que vive se arrotando de direitos humanos, negocia com a Rússia, com a China, que são ditaduras, umas disfarçadas, a outras claramente. E a prova, senhor presidente, agora. Por que a China está comprando carne brasileira? É porque gosta do presidente da República? É porque tem identidade ideológica? Não. É porque precisa comer. A criação de porco da China, mais de 2/3 dela morreu afetado por febre, por doença. Tem que comprar. E compra do Brasil. Então o que eu espero, amigo Eduardo Braga, é que o Brasil crie vergonha nesse item. O Brasil vai negociar com o mundo se o mundo precisar e o Brasil tiver. Essa história de abaixar a cabeça para obedecer à Europa Ocidental a troco de migalha, ONG. Senador, terminando, senhor presidente, eu quero aqui ao final desse ano cumprimentar Ricardo Felício, professor Molion, Evaristo de Miranda e Ricardo Salles. Sabe por quê? Porque navegar com a maré é muito fácil. Assumir um ministério e dizer aquilo que o mundo e a mídia querem ouvir é facílimo. Agora, essas figuras que eu estou dizendo tiveram e têm a coragem de fazer o contraponto, e a meu juízo, são as pessoas que estão corretas. Quero homenagear o Congresso Nacional, cumprimentar o meu amigo Eduardo Braga, a quem eu tenho muito carinho. Muito obrigado por me receber esse ano aqui no Senado da República, o meu primeiro ano, o seu 9º ano. É uma satisfação ser liderado por você, como nós que temos 20 e tantos anos de amizade, de família. Para mim foi um privilégio estar aqui esse ano, ser liderado por você como líder da bancada. Muito obrigado, presidente Davi. Em nome do Acre, eu quero lhe dizer muito obrigado. A visita que Vossa Excelência fez em Cruzeiro do Sul foi uma visita fundamental para que o sonho e a esperança de todo acriano, que é de continuar a BR-364, ligando o Brasil ao Peru por aquela região, se transforme em realidade. Muito obrigado, fique com Deus.